Irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Que bom mais uma vez poder estar aqui com vocês. Nós estamos aqui na nossa live entre amigos. Eu gostaria então que a partir de agora nós tirássemos um tempo para falarmos um pouquinho a respeito das coisas de Deus, das coisas da igreja, das nossas coisas, né? Está conosco aqui para esse momento especial, aqui começando à minha esquerda, pastor Márcio. Pastor Márcio é nosso mentor aqui, ele que está organizando o projeto. Ao lado dele ali está o pastor Éder, que é pastor da igreja lá do Buriti Sereno, Aparecida de Goiânia. Bem-vindo, Éder, bom estar com você aqui. Aqui ao lado o pastor Jová Batista, pastor Jová, pastor da 10ª igreja, ali no bairro São Francisco, aqui na região noroeste. E aqui ao lado o pastor Márcio, que é pastor da 17ª igreja, ali no Vera Cruz, no conjunto Vera Cruz, na saída, Vera Cruz 2, na saída para a Trindade ali. Aqui do pastor Alexandre, que já esteve conosco, pastor da 3ª igreja presbiteriana renovada, ali de Aparecida, no Jardim Tiradentes, e daqui a pouco ele vai estar trazendo uma meditação para nós. Ao lado, pastor Diogo, que também esteve conosco da outra vez, pastor da 6ª igreja, ali no bairro Goiás. E o nosso anfitrião, pastor Robson aqui dessa igreja, 22ª. E é um prazer, pastor Robson, estar com vocês aqui. Os nossos convidados, pastor Antônio Stênio. Pastor Stênio é pastor da 20ª igreja, ali do... Me ajuda. Recanto do Bosque. Então, pastor Stênio, bem-vindo. É bom você estar conosco. Pastor Stênio também faz parte da diretoria do presbitério. E é um prazer, Stênio, ter você com a gente aqui. Eu gostaria nesta hora de convidar vocês para a gente orar. E depois da oração, o pastor Alexandre está com a oportunidade e ele vai trazer um momento de meditação para nós. Nós estamos diante do Senhor. E como Senhor, nosso Deus, nós queremos louvar a Ti. Nosso objetivo aqui principal é esse. Louvar ao Senhor por todos os feitos que o Senhor tem feito por nós, por todas as grandes coisas e grandes obras. Obrigado por essa chuvinha boa que está caindo agora, Pai. Muito obrigado. Eu louvo o Senhor, Pai, por cada pastor, cada convidado nosso que pôde estar aqui conosco. Que o Senhor possa abençoar cada um, cada igreja, cada família. Aliás, o nosso arraial presbiteriano renovado. Eu peço ao Senhor que abençoe todas as pessoas, Pai, e os irmãos de casa que estão, Pai, assistindo conosco esse momento especial. Que o Senhor vá em cada lar e que ali o Senhor leve paz. Que cada lar seja um lugar da presença do Senhor e que cada lar seja um lugar onde o Senhor possa habitar nos corações. Eu peço, Pai, que o Senhor também abençoe nesta hora o pastor Alexandre, que vai trazer esta meditação a nós. E mais uma vez, usa o teu filho, Pai. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, nós louvamos a Deus por essa oportunidade e por você nos receber aí na sua casa. Nós cremos que o Senhor está conosco. Este é o segundo momento, nós queremos agradecer o pastor Robson por abrir as portas para nós estarmos aqui neste bate-papo. E eu gostaria então de aproveitar aqui o nosso tempo para considerar com cada um dos irmãos a palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia 118. É um salmo de Davi, um salmo que fala muito da história do próprio Davi, daquilo que ele próprio experimentou, daquilo que ele conseguiu enxergar, ele conseguiu compreender da parte de Deus para a sua própria vida. E que mexe comigo, muito bonito, porque a experiência que ele viveu, que ele experimentou, realmente é algo muito importante. Nós vamos considerar todo o capítulo, mas eu gostaria de ler com os irmãos apenas o versículo de número 20, que diz assim, Salmo 8, versículo 2,
que diz assim: a pedra que os construtores, essa veio ser a pedra angular. Quando nós olhamos para dentro deste texto, quando nós olhamos para dentro dessa realidade, esse texto ele se divide, né, em e cada parte que nós experimentamos deste texto é algo que realmente mexe, fala aos nossos corações. Acabamos de ler, está na terceira parte, né, deste texto. Esse texto se divide em 4 etapas, e a gente pode ver que do verso 1 ao versículo 4, né, o salmista Davi, ele expressa realmente aquilo que ele viveu, né? A história de Davi é uma história muito bonita. Ele, né, de mancebo, desde novo, escolhido por Deus, ele já enfrentava urso, já enfrentava leão, já enfrentava os seus irmãos, já enfrentava o que viesse à frente dele, para ele poder enfrentar, ele enfrentava, porque ele estava ao campo, e quando ele estava dentro de casa, ele enfrentava os seus irmãos. E a sua vida foi assim: quando estava a guerrear, enfrentava, né, os seus adversários. E então a vida dele foi uma vida realmente dependente unicamente do Senhor. E a gente observa ele se expressando, né, na palavra de Deus, e dizendo que, né, desse versículo do 1 ao 4, ele se expressa dizendo que o amor de Deus dura para sempre. Que coisa maravilhosa, né? Eu acho que na palavra de Deus não tinha ninguém melhor para dizer que o amor de Deus, ele é um amor que dura para sempre. Porque ele enfrentou diversas batalhas, né? Ele enfrentou diversas situações. Teve tempo de estar escondido, teve tempo de estar em guerra, teve tempo, né, de estar em casa, em seu palácio, teve tempo, né, de fazer até às vezes aquilo que não devia. E quando a gente pensa nesse amor de Deus, ele cabe em todas as áreas das nossas vidas, né? Não tem como nós olharmos para dentro, né, desta realidade, deste texto, e não conseguir enxergar que Deus é o Deus que está nos protegendo nesses dias de hoje, né? Qual a situação que nós estamos vivendo, a realidade que nós estamos vivendo, Deus, ele está nos protegendo a todo momento, né? Esse amor que dura para sempre é um amor que nos protege a todo momento, um amor que nos guarda, um amor que está sobre as nossas vidas, né? Quando nós olhamos para dentro deste versículo, pensando neste amor de Deus, quando a gente olha, pensa no amor de Deus, a gente pensa na proteção, a gente pensa nos mínimos detalhes que Deus tem cuidado, né, de cada um de nós nesses dias de hoje. Eu estava falando mais cedo, né, posso dizer com um membro meu, mas ele não está em Goiânia, está em São Paulo, e ele falou para mim que Deus tem cuidado dele nos mínimos detalhes, né? Deus tem cuidado da empresa dele em São Paulo nos mínimos detalhes, né? Então assim, a gente tem visto nesses dias difíceis o cuidado de Deus. Isso é o amor de Deus que dura para todo sempre. Então é isso que nós precisamos compreender. São esses tipos de situações que nós entendemos que o amor de Deus está conosco a todo momento, né? A gente vê inúmeras vezes Davi se achegando e se prostrando diante de Deus e clamando pelo seu perdão. O amor de Deus nos perdoa. O amor de Deus está com as suas mãos estendidas sobre cada um de nós. E isso é o que nós precisamos, né, entender, é o que nós precisamos compreender. E é bem claro para cada um de nós, né, o quanto Davi se mostra grato por esse grande amor de Deus. Esse versículo, ele começa expressando realmente esse amor que dura para sempre, essa gratidão que Davi tem para com Deus, por Deus o amar de uma forma extraordinária. Então eu quero dizer para você, eu não sei como você se encontra
neste exato momento, mas o amor de Deus, ele prevalece sobre a sua vida contra qualquer situação. Não importa a situação que você está vivendo, o amor de Deus está sobre a sua vida. A gente vê outra realidade a partir do versículo de número 5 ao versículo de número 14. E nós podemos entender realmente, né, esta palavra do Senhor. Por quê? Porque a partir do versículo 5 até o 14, nós vamos ver que o Senhor não nos abandona. O Senhor é aquele que está presente nas nossas vidas. O Senhor é aquele que está caminhando conosco. O Senhor é aquele que está ao nosso lado em todas as áreas, em todos os momentos. Nós podemos clamar a Ele, como diz o versículo de número 5. Nós podemos clamar e com toda certeza Ele irá nos responder. Ele vai olhar para nós, Ele vai responder a nossa oração, Ele vai estar diante de nós para nos atender. Talvez o que está faltando nos dias de hoje é nós olharmos para dentro de nós mesmos e acreditarmos que nós não estamos só, que Deus está conosco, que Deus está presente nas nossas vidas, que a mão do Senhor, ela está com toda certeza sobre as nossas vidas. E sabe o que mais? O versículo está dizendo para nós que ninguém, o verso 6, poderá nos abalar. Se ninguém pode nos abalar, se ninguém pode vir contra nós pode até vir, mas não vai prevalecer. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Porque a mão de Deus está sobre as nossas vidas. Talvez você aí está vivendo uma realidade, talvez, que não tenha coragem nem de contar para as pessoas, nem de expressar para os outros. Mas deixa eu falar um negócio para você. Deus conhece a sua realidade. E sabe o que é que Ele está mandando dizer para você agora? O que está escrito no verso de número 6. Nada poderá te abalar. Sabe por quê? Porque Ele é com você. Ele está com você, Ele é contigo. Por onde quer que você ande, o Senhor é contigo. Talvez então, olhando para dentro dessa realidade, nós possamos compreender que talvez você fale assim, quem pode me ajudar nos dias de hoje, na realidade que nós estamos vivendo, a realidade que eu estou vivendo dentro da minha casa. O verso 7 diz que o Senhor é o seu ajudador. É Ele que vai te ajudar, é Ele que vai, estar com você a todo momento. Então não é uma questão agora, talvez, de você esperar alguém bater na sua porta. Talvez agora é a hora de você compreender, de você entender isso. O Senhor já está aí dentro da sua casa. O Senhor já está aí entrando dentro do seu coração para poder te ajudar. E a gente fica maravilhado com este salmo, porque Davi experimentou todas essas situações. Davi, em vários momentos, ele se prostrou diante do Senhor e perguntou: Senhor, o que eu faço agora? Eu vou atrás, eu persigo. Olha, Senhor, roubaram tudo que eu possuía, levaram toda a minha família. O que eu devo fazer agora? Devo perseguir? E o Senhor falou: vai, porque eu sou contigo. Então eu quero dizer para você, neste exato momento, o Senhor é contigo. Levante a sua cabeça, Ele está com você. Às vezes, olha, o verso 8 diz que nós gastamos muito, gostamos muito de pedir ajuda a isso, pedir ajuda aquilo, mas o salmista, ele entende esta realidade. E nós vimos uma palavra semana passada na nossa live, o nosso irmão, pastor Santana pregando. Ele diz que o nosso socorro, ele vem do alto. É um socorro bem presente para as nossas vidas. Sabe o que você precisa compreender agora? Que o socorro já chegou aí na sua casa. Ele já chegou aí na sua vida. Você pode olhar para a sua despensa que o socorro já chegou. Ele já chegou. Você pode olhar, talvez a sua realidade hoje é de desemprego, mas você pode olhar agora e contemplar com seus próprios olhos o emprego que o Senhor está dando para você, as portas que estão abrindo sobre você. A gente viu nesses 3 últimos dias a realidade de Goiânia e de Aparecida, o tanto de caso que aumentou do Covid. Mas eu quero dizer para você uma coisa: maior é o Senhor que está sobre a sua vida do que essa enfermidade que bateu na tua porta. Então você pode acreditar, porque o Senhor está contigo e nada vai mudar essa realidade. Terceiro lugar, eu quero dizer do verso 15 ao 24, aonde diz a pedra angular.
Este texto a gente encontra ele também no Novo Testamento, lá no livro de Mateus, capítulo 21, verso 40 e 42. E a gente, quando chega nesta realidade, eu só entendo uma coisa para mim e outra coisa para você, e não tem mais nada que a gente possa fazer. O texto já está dizendo tudo, a pedra angular. Talvez o que falta é, nesses dias de quarentena que nós estamos vivendo, esses dias que pouco nós estamos nos reunindo, participando, né, da comunhão, porque não se pode abraçar, existe, né, uma certa distância, né, nós temos que estar aqui, né, com a nossa máscara vestida em nosso rosto, tampando aí a nossa boca, o nosso nariz, fazendo a devida proteção. Mas eu quero dizer para você, Jesus é o caminho para todas as coisas. E o texto de Mateus complementa dizendo tudo que está aqui. Ele já de fato é a pedra que todos rejeitaram. Então o que é que nós precisamos? Nós precisamos assumir diante de Cristo. Agora eu quero concluir essa breve meditação para que a gente possa dar sequência aqui, finalizando aí do versículo 25 ao 29, onde o Senhor está dizendo que é Ele que faz cada um de nós prosperar. Quero dizer para você que a partir de hoje, você vai prosperar na saúde. A partir de hoje, você vai prosperar na sua vida conjugal, na sua área sentimental. A partir de hoje, você vai prosperar na criação dos seus filhos, na condução da sua casa. E por que não prosperar financeiramente? É claro, mas principalmente, a partir de hoje, você vai prosperar na sua vida espiritual. Às vezes em casa você se esfriou, você desanimou, mas a partir de agora, a mão do Senhor entra sobre a sua vida e Ele te faz prosperar em todos os caminhos, para que você esteja nas mãos do Senhor. E eu concluo dizendo para você, viva esta realidade deste salmo, porque o Senhor nunca desistiu de você, o Senhor nunca abandonou você, Ele está com você todos os dias, em nome de Jesus. Gostaria de orar por você neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus, eu coloco, Senhor, esta breve meditação, Senhor, diante das Tuas mãos, e eu te peço, meu Pai, neste exato momento, entra, Senhor, no coração desta pessoa, faz ela compreender este amor, faz ela compreender o carinho, faz ela compreender que o Senhor é o Deus que cuida, é o Deus que protege, é o Deus que é a pedra angular, é o Deus que vai fazer prosperar, é o Deus que vai fazer, ó Deus, todas as coisas acontecerem. E a partir dessa hora, como profeta do Senhor, eu profetizo sobre cada vida que está agora online assistindo, e aquelas que irão assistir, que a partir de hoje, você receba o melhor de Deus, porque você não foi chamado por cauda, você foi chamado por cabeça, e o Senhor o fez a sua imagem e a sua semelhança. Então receba a vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Receba essa palavra no seu coração como algo de Deus para a sua vida e para a sua família. Se você quiser participar, você pode mandar suas perguntas, seus questionamentos aí, e a gente vai, na medida do possível, responder pelo menos alguns aqui durante o nosso bate-papo aqui. Eu quero apenas justificar aqui, eu, por exemplo, estou sem máscara, alguns dos irmãos aqui sem, mas deixamos os irmãos à vontade. Nós estamos aqui com um distanciamento razoável e estamos falando de frente para as câmeras. Então eu quero pedir a todos vocês que quando se for falar, direcionem para as câmeras, para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema aqui. Aliás, nós precisamos dar o exemplo. A questão é que, para falar com a máscara aqui, nesse modelo, ela dificulta um pouco a fala e principalmente tampa a nossa feição. Tá? Então, como nós somos todos muito, muito bonitos, gostaríamos aqui de nos aparecer inteiramente a vocês em casa. Amém? Mas, por favor, usem máscaras. Ela pode salvar a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Nós temos aqui um roteiro para seguirmos e hoje nós vamos estar fazendo perguntas direcionadas. E cada pergunta que nós fizermos, eu vou dar oportunidade para um irmão comentar a respeito, um dos pastores aqui comentar a respeito daquela pergunta, fazer o devido comentário, e um outro pastor complementar
aquele tema e eu vou então estar direcionando, eu não vou deixar livre, eu vou estar direcionando a minha pergunta e vou direcionar a pessoa que eu gostaria que fizesse o complemento. Amém? Então vai estar funcionando com essas regras. A primeira pergunta que temos agora, eu gostaria de endereçar essa pergunta ao pastor Éder. Pastor Éder, nosso professor no seminário, e está ali. Gostaria de perguntar, que você comentasse conosco sobre o tema: a igreja e os relacionamentos em tempo de crise. Por favor. Ok, vou tirar aqui brevemente, enquanto eu falo, depois eu ponho de novo a máscara, né? Mas, enfim, pensando nessa questão voltado aqui para a câmera, do relacionamento, né, principalmente voltado para o aspecto da igreja, eu vejo assim quatro direções, né, quatro direções de mudança de comportamento, ou quatro faces do comportamento que a gente vai ter e que a gente pode olhar para frente e pelo menos imaginar que isso aconteça. Um deles é a acomodação. A possibilidade da gente, com todas essas mudanças que estão tendo, né, sobretudo a questão do distanciamento, a gente se acomodar com essa situação e adquirir isso como um hábito permanente para a nossa vida. É claro que não a questão de ficar sempre em casa, mas com certeza em muitas pessoas esse modo de relacionamento vai ficar acomodado. Muitas pessoas vão passar a ficar mais em casa. Outra questão é a requalificação. A gente requalificar aquilo que a gente um dia teve e que em algum momento foi tirado. Né? Pensando nisso, a questão da comunhão da igreja, né? Que por algum período de tempo foi retirado, né? A gente pôde, ou retirado pelo menos parcialmente, né? A gente teve que ficar um tempo sem nos reunir nos nossos cultos e tal. E a partir do momento que a gente passa a voltar a se reencontrar, né, nos cultos, a gente passa também a dar um significado geralmente mais elevado. Mais o culto, valorizar mais a comunhão, valorizar mais a presença, né, enquanto que outros irmãos vão ficar na acomodação, né? Vão ficar acomodados em ficar quietos, sossegados em casa, assistindo pelo Facebook, pelo Twitter, pela internet de modo geral. Né? Outra possibilidade é o que está acontecendo e é algo que a gente está experimentando agora, é a virtualização. As relações se tornarem cada vez mais virtuais, isso é algo que já vem acontecendo já de longo tempo e que é algo que a igreja precisa se acomodar a isso também. Né? Algo que o pastor Robson falou no último encontro, né, que eu estava assistindo, a questão do investimento no equipamento. Né? Ele falou mais ou menos o preço que fica, um equipamento básico para gravar e para transmitir os vídeos do culto, né, as reuniões da igreja, lives como essa. A tendência de nós nos aprofundarmos mais nesse relacionamento virtual, como igreja, de modo geral, empresas também, né, estão aderindo e muito, têm que aderir a isso, né, as vendas e relacionamento empresa e consumidor tem aumentado, né, nesse espaço virtual. E, por último, a questão também dentro do relacionamento do extremismo. É algo que a gente tem vivido já há algum tempo e no período em que há uma virtualização maior, o extremismo ele cresce. Né? O extremismo em posições políticas, posições ideológicas, das mais variadas ideias que se pode ter. E o ambiente virtual é muito propício para isso. Muito propício porque a gente não precisa ter um contato direto com a pessoa. A gente não vai no mano a mano, brigando por teclado, todo mundo é mais valente. A tendência, então, é de se levar as coisas ao maior extremo, né? E a gente precisa buscar um equilíbrio como igreja, né? E saber lidar com isso. Eu acho que o desafio está em lidar com essas 4 situações. Da gente aprender a lidar com isso na igreja. Não somente na igreja, mas no dia a dia como um todo. Né? A possibilidade de acomodação a essa situação virtual, um aprofundamento da virtualização das relações, a requalificação daquilo que um dia a gente teve, que nos foi tirado, e também o cuidado com o extremismo. Né?
buscando sempre o equilíbrio, aquilo que Paulo fala aos Filipenses, né? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Né? Moderação, equilíbrio, sensatez. Enfim, eu acho que é isso. Interessante essas 4 colocações que o pastor Éder colocou aqui, né? Acomodar, requalificar, virtualizar e extremismo. Eu gostaria que pudesse, então, complementar ou fazer um ponto aqui. Pastor Diogo, por favor, pastor. Amém. Aleluia. Pastor Éder foi muito bem ali nas suas colocações, mas eu quero só acrescentar aqui, eu como pastor, eu vejo que é tempo também, nesse presente, e acredito também que futuramente, né, porque nós estamos ainda passando por esse momento de crise, esse momento difícil, é a restauração do relacionamento das pessoas com Deus. A gente consegue perceber que muitas pessoas não conseguem, às vezes, no momento da crise, no momento da pressão, e principalmente nesse momento que nós estamos passando por crise, por pressão, e elas estão longe, não tem pessoas por perto para discipular, para continuarem no caminho, e por elas viverem mais isoladas ou talvez próximo de outras pessoas, mas talvez que não motive tanto elas, o relacionamento delas com Deus, eu percebi que muitas pessoas da igreja, que servem a Deus, às vezes se esfriando, perdendo um pouco o seu foco da sua comunhão com o Criador. Então eu vejo que nós vamos ter que buscar um resgate, né, nesse relacionamento das pessoas com Deus, amém? Mas nem tudo está acabado, né? Como o pastor Alexandre disse, Deus, o amor dele é infinito, mordioso. É só ter humildade, ser honesto, sabendo que deu, né, uma pisada fora, e buscar ajuda. E você, né, que está nos ouvindo, e nós que estamos aqui também, vamos ser restaurados pelo Senhor, porque Ele quer nos restaurar o nosso relacionamento com Ele. Glória a Deus. Que isso seja uma realidade em nossas vidas, né? Estarmos sempre confiando no Senhor. Ainda gostaria de permanecer com o pastor Diogo. E a nossa segundo tema que eu gostaria que o Diogo comentasse para nós é um momento que nós estamos vivendo hoje. Talvez as pessoas nunca tenham voltado para valer para esse tema. Social. Sempre fez um trabalho social, mas nos dias de hoje, por favor, Diogo. Amém. Então vamos lá. Como o pastor Elvésio disse, a gente espera que toda a igreja faça, né, o seu trabalho social e que faça bem. Mas se por um acaso alguém que estiver nos ouvindo ainda não tem esse hábito, é momento de aproveitar essa oportunidade, porque mesmo que são momentos difíceis que nós estamos passando, mas nós podemos pegar como oportunidade para iniciar, para poder começar a fazer esse trabalho social. Agora, o trabalho social, ele gera custo. E quando a gente olha para a nossa realidade, nós sabemos que desde quando chegou a quarentena, né, esse isolamento, que veio essa pandemia, né, que o Covid-19 foi gerado, né, em todo o mundo, em todas as nações, a gente percebe que foi ficando difícil para todo mundo. E falando de igreja, nós sabemos mãos da igreja,
começaram a ficar desempregados, alguns perderam o seu emprego, outros, para não perder totalmente o emprego, os patrões negociaram com eles um salário, pagar um salário menor para aquela pessoa continuar, ou seja, e sucessivamente também cai as rendas da igreja. Quando eu falo de obra social, de cuidado social, eu estou falando de financeiro. Mas eu queria só, às vezes, deixar uma orientação, que nesse momento é tempo de buscar parcerias, né? Eu posso até citar uma forte que você pode ir ali, que você vai conseguir um grande apoio, que é a SEASA. A SEASA, nós fomos lá uma vez, e uma vez só, nós ajudamos mais de 80 famílias, em uma vez que nós fomos lá. Nós levamos um pouco de dinheiro, se não ganhasse tudo a gente iria comprar, mas nós fomos lá e ganhamos mesmo. Alguns produtores chateados pela perda que eles estão tendo, mas muitos aquebrantados, em vez de jogar produtos bons, que teve alguns jogando fora, com muito ódio, né? Que eles estão levando um grande prejuízo, mas em contrapartida tem muitos que chegam e dá, né? E falam, pode ir em tal lugar que tem muita mercadoria e tudo coisa boa, irmãos, não é coisa ruim. Nós podemos buscar parcerias também, em panificadoras, né? Condomínios, né? Com a caixinha lá na entrada, que a pessoa deposita ali a sua ajuda. Nós podemos buscar em supermercado e até mesmo empresas. Então eu sei que fica um pouco puxado somente para a igreja, mas nós podemos buscar parceria. E é bom lembrar que de vez em quando alguém me liga, pastor, tem uma cesta aí para poder a gente ajudar alguém, né, que a gente conhece aqui, mesmo que obra social não é só dar cesta para as pessoas, tá bom? Tem um talão de energia, um aluguel, várias outras coisas que vai ajudar o social daquela pessoa para ela continuar vivendo. Estou dando dicas aqui voltado mais para aquilo que eu ajudo diariamente. Então tem pessoas que têm condição e me ligam pedindo uma cesta. Então o que eu faço? Eu falo para aquela pessoa, será que você não poderia pegar um pacote de arroz, pegar aí o seu vizinho, dar um amigo, dar um macarrão, fazer uma pequena cesta para essa pessoa, porque o problema que nós estamos vivendo é de todo mundo. Então a igreja sozinha, a demanda é demais. A igreja sozinha ela não consegue resolver, mas cada pessoa pode, cada um, ajudar com um pouco. Agora com essas cestas, só uma orientação, não foca só em uma família, faz cestas menores, em vez de vocês fazerem cestas grandes, fazem cestas menores, ajuda mais e dá tempo, enquanto eles estão comendo aquela cesta, aquela ajuda que você deu, dá tempo de Deus abrir outras portas para eles. Não pense que você vai conseguir sustentar essa pessoa do início ao fim, tá bom? Deus abençoe vocês. Tem mais coisas, mas para a gente também não passar demais aí do nosso tempo, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém, glória a Deus. E eu gostaria então que complementasse aqui o pastor Márcio Fernando. Pastor Márcio Fernando, que já é um especialista nesta área, né? Por favor, pastor. Boa noite a todos. Eu vendo o pastor Diogo comentar, eu acho que esse momento do social, algo que bate forte no meu coração, é um momento desafiador da igreja, ela ser uma igreja atuante e ao mesmo tempo colocando em prática aquilo que nós pregamos. A Bíblia fala que a fé sem a obra ela é morta. E nessa época aqui de pandemia, nós também tivemos um desafio na 16ª, nós já distribuímos, nós estamos chegando a 200 cestas básicas. Nós não tínhamos recurso, mas a gente teve coragem de colocar carro na rua nos primeiros dias, lógico que tudo com
resguardando a saúde, e Deus nos abençoou poderosamente. E agora, essa semana, eu fui procurado, pastor Elvésio, para ir dessas crianças que estão chegando. Eu estou com um desafio, juntar 4 enxovais para meninas. 2 eu já consegui, né, mas ainda tenho mais 2 enxovais para meninas. Então a gente pensa, como diz o pastor, às vezes no alimento, e essas crianças estão chegando agora. Mas eu vejo esses desafios, propósitos, Deus está abrindo o caminho e dando a oportunidade da igreja cuidar de quem precisa. Então, nós pregamos a palavra, o amor, tudo, e a nossa prática. A gente não dá aquilo que a gente está sobrando, mas a gente dá mesmo. Deus coloca pessoas, como eu falo com a minha esposa. Se Deus tem permitido essas pessoas nos procurarem nesse momento, Deus ele vai gerar as condições. Então, esse momento para o social é o momento da igreja também, oportuno de ser igreja, pregando o evangelho com práticas. Como o pastor já disse, tudo isso é válido. Às vezes você pensa só na cesta básica. Tem crianças nascendo. Amém. Deus abençoe a todos. Também. Fazer um desafio aqui, então, a você que está nos vendo aí. Se de repente você tem um enxoval ou tem condições, pode nos procurar. Procura o pastor Márcio, qualquer um da gente aqui, que a gente faz chegar nas mãos dele aí. Vai ser bênção. Você, de repente, está aí pensando, o que eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa para ajudar alguém? Olha, uma grande oportunidade aí de ajudar alguém. Prosseguindo aqui, eu gostaria que nós participássemos aqui do terceiro tema nosso. E o tema nosso agora, eu quero direcionar ao pastor Robson. E o seguinte tema: qual é a importância do louvor e da adoração profética na igreja? Por favor, pastor Robson. Amém. Primeiro, cumprimentar, né, todos que estão presentes, também aqueles que nessa noite nos honram com a sua participação na live, membros de todas as igrejas presbiterianas renovadas no Brasil e até fora do Brasil, né, que estão conosco aí, como nós já somos sabedores que já tivemos participação de alguns irmãos fora do país. É claro que nós precisaríamos de muito tempo para explicarmos a respeito da diferença, né? Primeiro, a diferença entre louvor, entre um louvor profético, uma adoração profética, né? E a importância dela para a igreja e ela na igreja, né? É claro que existe uma diferença e nós gastaríamos muito tempo para isso e eu não tenho esse tempo. Mas eu quero apenas dizer que existe uma diferença, você que está nos ouvindo, de um louvor profético e uma adoração profética. Mas eu vou à pergunta que foi feita, claro, dentro desse contexto aí, que é a importância, né, desse mover dentro da igreja nos nossos dias atuais. Eu vejo 2 circunstâncias que são, para mim, né, como ministro de louvor, e acredito para aqueles que são envolvidos com música, um momento muito difícil para nós, porque eu vejo que nós passamos por um tempo em que lá atrás tudo era para Deus, né? Eu até vi um vídeo esses dias agora, o Nani Azevedo fez essa postagem e me chamou muito a atenção. Uma geração dos nossos pais, tudo era para Deus. Toda a honra, toda a glória era para Deus. Veio a nossa, continuava sendo de Deus, mas alguma coisa sobrava para nós. E essa geração de hoje, a gente percebe que é tudo para nós e o que sobrar vai para Deus. De que forma que isso se expressa? De forma que você pode perceber, por exemplo, nas letras que nós tínhamos no passado, que tudo se falava da glória de Deus, se exaltava, tudo era para Deus. E hoje nós temos muito, nas próprias letras das músicas, o eu. O Cristo, o centro, ele está sendo tirado de foco, né, e o homem está tomando o lugar. A igreja ela não tem percebido aquilo que se canta mais na igreja. A igreja muitas vezes canta aquilo que nem entende o que está cantando. Por exemplo, você pega letras, por exemplo, de Ademar de Campos, né? De Asaf Borba. Você pega as letras de hoje, você faz uma comparação, você vai ver que tem muito pouco da palavra de Deus. Tem muito pouco de Deus e muito de nós. Então essa é a primeira dificuldade que eu vejo para nós nesses dias. Então a música ela é importante. Se nós como ministros não percebermos essa mudança e tentarmos então resgatar, né? Olha, Cristo ele precisa ser o centro. Cristo ele precisa estar à frente de todas as coisas. Deus precisa estar sendo sempre o centro de todas as coisas. Por exemplo, para você entender, já estou encerrando, pastor. Um louvor
um louvor profético, um louvor realmente profético. Foi quando o povo marchava para que os muros caíssem, né? Ali foi um louvor profético, marchava, e quando o grito veio, quando ecoou aquele grito, os muros caíram, porque estava dentro do propósito de Deus, tudo era para a glória de Deus, e ali o nome do Senhor foi glorificado, o nome do Senhor foi exaltado. Um outro momento de adoração profética foi quando Paulo e Silas estavam aprisionados, mesmo em dificuldade, eles cantavam ao Senhor. O que aconteceu? As correntes vieram ao chão. Hoje nós percebemos que cantamos, mas onde está a glória? Por que a glória não vem? Por que nada acontece? Por que não tem milagre? Por que não tem sinais? Alguma coisa está errada. E tudo parte exatamente do louvor profético e da adoração profética. Então nós, como ministros do Senhor, precisamos estar atento com esse cuidado em relação à música que toca nos nossos altares. Então eu deixo para você que está aí participando de vários eventos nesse país. Quantos eventos tem, né, ultimamente acontecido, não só em Goiânia, mas no Brasil inteiro. Preste atenção naquilo que você canta, naquilo que você expressa. Amém. Pastor Éder, por favor, eu gostaria que você então complementasse esse momento. Amém. Eu vejo que, assim, além da questão da música, né, e isso é forte para mim também sou músico, né, eu sou o pastor e o menino que toca, né. E, assim, a gente precisa ver também, claro que, como o pastor Robson falou, né, existe uma diferenciação de conceito, né, de louvor, de adoração, louvor e adoração proféticos e tal, mas eu quero tocar aqui no sentido de algo para além da música, né, que é a questão da nossa adoração como estilo de vida, a questão do nosso dia a dia com Deus, o nosso relacionamento com Deus, né, que trazendo também para o foco desse momento nosso de crise, de quarentena, de afastamento social, é um período em que a gente está mais em casa, né, e o momento que talvez nós somos mais nós mesmos é em casa, com a nossa família, né, com os nossos pais, ou cônjuges, ou filhos, e quem nós somos em casa com Deus, o nosso relacionamento com Deus, como vai a nossa adoração fora das quatro paredes do prédio da igreja. Porque às vezes a gente está muito ligado na adoração, no louvor, só como algo que a gente canta, algo que a gente toca, algo que a gente vai fazer nas reuniões da igreja, no prédio da igreja. E que se não tiver um instrumento, se não tiver alguém cantando, se não tiver alguém conduzindo, não tem. E a gente precisa reparar nisso também. Fazer, como o pastor Robson falou, a questão de fazer um check-up, uma checagem das letras das músicas, o conteúdo daquilo que a gente canta e também o conteúdo daquilo que a gente vive em casa, o conteúdo daquilo que a gente se relaciona com Deus, a forma como a gente se expõe à palavra de Deus e como a gente recebe ela para a nossa vida e aplicá-la no nosso relacionamento diário com Deus. Eu acho que a adoração também fala muito disso, do estilo de vida, nosso relacionamento com Deus no dia a dia. Amém? Amém. Que esse momento do louvor, da adoração profética, ele possa não passar despercebido em nossas vidas. Isso cabe a cada um de nós, não é só os músicos da igreja, é todo crente precisa adorar a Deus com propósito, pensando em tudo é para Deus. Prosseguindo, eu gostaria nesta hora de me dirigir ao pastor Estênio. Pastor Estênio, por favor, comenta com a gente aí como é ser pastor em tempos de crise. É uma crise, né? Primeiramente aí, boa noite, a graça e a paz para todos os pastores, todos que nos assistem nessa live. Mas ser pastor em tempo de crise é uma crise muito grande, né? Vivemos dias difíceis. Eu não vou ler o texto que eu preparei, porque quem não está vendo, o pastor Márcio ali está rochando o tempo, a crise do tempo. Tá? Mas quem está em casa pode ler aí Neemias 1, do 1 ao 4, tem uma história de um pastor que eu sou apaixonado. Né? O texto vai dizer que Neemias ele era copeiro do rei, ali no palácio de Suzã, quando um dos irmãos, chamado Hanani, chega até ele. E ele faz o que todo pastor que cuida de pessoas, principalmente em momento de crise, faz. A grande pergunta:
Hanani, e aí, como é que estão as coisas? E quando nós fazemos perguntas, principalmente em momentos de crise, nós somos responsáveis com aquilo que é nos respondido. E o texto vai dizer que Hanani então olha para Neemias e responde: olha, os muros estão queimados, as portas queimadas, os muros derrubados, o povo em total miséria. Ou seja, agora e aí, Neemias, o que é que a gente vai fazer com isso? A resposta é essa. Tem uma crise moral, uma crise religiosa, uma crise política, tudo conspira contra aquele povo, aquela geração, aquele momento. E nós que somos pastores temos esse desafio, que nós cuidamos de gente, nós cuidamos de pessoas, e maioria de nós, acredito que os irmãos como eu, muitas vezes chega no irmão da nossa igreja, da nossa comunidade, no vizinho, e fazemos a grande pergunta: e aí, como é que estão as coisas? E quando vem a resposta, isso nos torna responsável por fazer alguma coisa nesse momento de crise. E hoje o Brasil está vivendo semelhantemente o que Neemias enfrentou: uma crise moral, uma crise política, uma crise econômica, uma crise religiosa, uma crise social. E nós precisamos sim, como pastor, nos reinventar, nos prepararmos para sermos resposta de Deus nessa geração. E o que Neemias fez de fato foi se tornar a resposta para aquela necessidade. E aí tem uma revelação muito poderosa, porque se a gente olha para Neemias, ele é alguém também que era copeiro do rei, ele estava ali exilado, de certa forma, em Suzã. Mas o que tem de bonito em tudo isso, que antes dos recursos, primeiro nasce o propósito no nosso coração. Quando ele ouve aquela resposta, vem à mente dele, o desejo dele, ao coração dele, de voltar para Jerusalém, reconstruir o templo. E olha que foi a obra mais rápida de toda a história. Em 52 dias, ele cumpriu o propósito, o objetivo que ele foi fazer lá, sem ter um recurso. Por quê? Porque primeiro nasceu o quê? O propósito. Criou o recurso. E nisso, nós que somos pastores, precisamos entender. A crise está aí. Estamos vivendo tempos difíceis, sim, como os de Neemias, mas com certeza nós temos um propósito de Deus no nosso coração, e Deus, os céus, vai enviar o recurso para que a gente possa estender as mãos, que a gente possa ajudar as pessoas e que nós possamos tomar algumas atitudes simples que Neemias tomou. O que é que um pastor tem que fazer no momento de crise? Primeira coisa que Neemias fez após receber o relato negativo: orar. Foi buscar a Deus, foi bater nas portas dos céus. E diante da confirmação na vida dele, ele foi fazer agora o que ele deveria fazer. Nós temos que saber separar essas duas linhas. O que Deus faz por mim, eu posso fazer pela situação e pelas coisas. Neemias fez corretamente o que todo pastor precisa fazer no momento de crise. Primeiro, buscar intensamente em oração, em jejum a Deus e aguardar o céu responder. O céu respondeu. Glória a Deus, o que é que nós fazemos? O que Neemias fez? Sair da zona de conforto. Vamos agir, vamos nos reinventar. Eu gosto muito de uma frase que diz que não importa o que te aconteceu, importa o que você vai fazer com o que te aconteceu. A crise está aí, o desafio está aí, mas nós como pastores, líderes, precisamos nos reinventar, precisamos tomar decisões movidos por respostas dos céus, para que a gente também possa ser resposta para a nossa geração que tanto precisa de Neemias, que vão fazer uma obra extraordinária, vamos fazer coisas tanto quanto ele fez, a partir de algo que só nós podemos fazer, que é agir. Deus vai fazer a parte dele e nós precisamos fazer a nossa parte como pastores, como líderes. Se tem algo que me chama a atenção em Neemias, que eu acho que é fundamental, uma dica para nós pastores, para líderes que estão nos ouvindo nessa live, é que todo líder como Neemias, todo pastor como Neemias que quer vencer e ter grandes resultados, precisa começar com o objetivo final em mente. Ele sai do castelo de Suzã sabendo o que ele vai fazer. Ele tem um propósito definido, ele tem uma meta. Ele sabe que ele vai lá, independentemente das oposições, das dificuldades, ele tem muros para levantar, ele tem portas para restaurar e trabalhar a autoestima daquele povo, e restaurar o culto a Deus. Então ele sabe o que ele vai fazer lá. E nós, pastores, precisamos ter foco, evitar as distrações, que são muitas. Hoje nós temos redes sociais, WhatsApp,
nós temos um monte de coisa que nos tira o foco daquilo que nós temos que fazer como pastores. E Neemias, desde o primeiro momento que ele recebe aquela resposta e se responsabiliza, ele já tem um objetivo em mente, o que ele vai fazer lá. Eu vou ajudar aquele povo, eu vou construir novamente Jerusalém, eu tenho essa missão, e é algo fantástico, que tentaram tirar o foco dele, Sambalate, Tobias, né, trouxeram o relato negativo de que uma raposa poderia derrubar toda aquela construção, os profetas do caos, mas pelo contrário, Neemias fez algo que é a segunda dica que eu dou para vocês, na verdade a terceira, né? Objetivo final em mente, foco no propósito, no objetivo, né, sem perder o foco, se distrair. E a outra coisa que eu acho fantástico, as conexões que nós fazemos, né? Eu vou falar uma palavra aqui em inglês e explico ela, que é o nosso mastermind, que é as pessoas com quem a gente se conecta, né? Que são pessoas estratégicas de Deus para nos levar a alcançar todo e qualquer objetivo. Se você ler o livro de Neemias, que é apaixonante, ele vai se conectar às pessoas corretas, os líderes, os príncipes de Israel, e vai fazer um feito nunca antes visto, porque ele andou com as pessoas certas, né? Ele esteve junto com as pessoas que tinham a mesma mentalidade que ele, que queriam fazer o bem, que queriam construir aquela obra, que queriam ser resposta de Deus para aquela geração, e fizeram uma obra nunca vista antes, que foi reconstruir os muros, as portas de Jerusalém em 52 dias. Pode procurar na história, que não tem uma obra como aquela realizada até hoje. Olha aí, então precisamos ter esses 3 objetivos aí na nossa vida. Eu gostaria que eu comentasse então, nesse momento, pastor Márcio Alves, por favor. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, e como o pastor Stênio colocou, muito bem colocado, a palavra crise vem de uma palavra criar, né? Criar. Nós estamos vivendo esses dias de criarmos, dias de termos oportunidade. E eu tenho um pensamento comigo, né? Não existe problema, existe uma oportunidade. Tudo na vida, não existe problema. Problema é uma coisa que a pessoa inventou, criou, isso não existe. Problemas são oportunidade. Crises é oportunidade que Deus tem nos concedido. Eu falo por mim, nunca na minha vida pensei em gravar culto, né, e passar em um canal no YouTube. E nesses dias eu tive que me recriar, eu tive que refazer, né, tive que mudar essa visão, né? Criar hábito de gravar, né? Então a gente tem vivido dias de oportunidade. Oportunidade na igreja, oportunidade com o próximo, oportunidade com a nossa família, oportunidade com aqueles que estão perto. Então crises, né, no pastoreio, né, hoje na verdade é uma oportunidade de rever até mesmo o nosso pastoreio, né? Eu falo por mim, creio eu que todos os nossos colegas têm vivido esse período, né, de rever as coisas, reinventar, de criar o que nós estamos vivendo, né? E como foi bem colocado pelo nosso colega o pastor Stênio, né, Neemias, ele fez isso, ele, né, buscou em Deus, mas depois que ele teve a resposta do céu, ele foi reinventar, ele foi criar. E é interessante que não falta notícias ruins. O que não falta são pessoas para tirar você desse propósito. Uma outra coisa que eu carrego comigo é a perseverança vai determinar o seu sucesso. A perseverança vai determinar o seu sucesso. Não basta você recriar e parar. Você precisa continuar. Diz um pastor, né, o pastor Zé Maurício, ele sempre falou uma frase: o importante não é começar bem, é eu terminar bem, eu dar continuidade bem naquilo que eu comecei. Então isso é o que a gente está vivendo. Não é crise, é oportunidade. No pastoreio e em todas as áreas das nossas vidas, né, essa oportunidade que nós estamos vivendo. Obrigado. Então, a todos os colegas que estão nos vendo aí, foco, objetivo, porque Deus está dando para nós uma boa oportunidade. Prosseguindo aqui, eu gostaria de me dirigir ao pastor Jová, e a pergunta é uma pergunta muito atual e bastante nossas vidas. Ou a colocação: como a igreja deve se posicionar para não se envolver com
posicionamentos políticos em tempos de crise. Por favor, pastor Jeová. A graça e a paz é um assunto bem atual, né, que estamos vivendo e vendo aí quase todos os dias, vivendo isso, né? E essa pergunta, como devemos posicionar para não se envolver? Eu vejo que não tem como se envolver. Não se envolver, porque nós vivemos no mundo político. Temos nacionalidade, temos a maneira de viver no meio da sociedade, não tem como sair fora, somos consumistas, vivemos no meio de um sistema político, queira ou não, estamos envolvidos e não tem como não se envolver. 1 Timóteo 2, Paulo escreve a Timóteo dizendo que Timóteo deveria ter um sistema de orar pelas autoridades constituídas, pelos reis, para que eles cheguem ao conhecimento da verdade e aceitasse o senhorio de Cristo. Diz aqui no verso 4, ao qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, clamar, devemos ficar com intercessões, com ações de graças, orando para que as autoridades constituídas chegue ao pleno conhecimento. Há um Deus que é só Jesus, Deus e os homens. Só Ele não tem caminho. Então, a importância da igreja nesse momento, orar para que todos cheguem ao conhecimento do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Nem por isso a igreja deve se comportar os corruptos, concordando com tudo que acontece. A gente fica triste de ver notícias que não dá nem para acreditar. Num momento tão difícil, num momento de luta que todo o país está vivendo, a gente vê notícias que não dá para acreditar, que tem pessoas envolvidas em corrupção, pessoas que estão aí comprando coisas para hospitais neste momento e agindo de má fé. Notícia aparecendo na televisão desse jeito, pessoas usando esse momento para falsificar adulto. Então a gente vê que não é só no sistema político, mas é uma cultura do brasileiro que não dá para entender o posicionamento de todos no momento desse, que vê as pessoas aí padecendo, passando por luta, por todo tipo de dificuldade, e as pessoas ainda se levantam para saquear as outras, para fazer a maldade. Pessoas do coração perverso, ruim, sem compaixão, que não tem um pingo de amor. Eita. E a igreja não pode ser parcial a isso. Não política, mas com esse tipo de comportamento, a igreja tem que se posicionar em oração, em batalha espiritual, em oração para que as autoridades
reconheça o senhorio do Senhor, que a maior autoridade é Deus, é Jesus, não tem outro acima dele. Então ele está acima de tudo e acima de todos, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E devemos mesmo, como pastores, como os líderes que Deus levantou nessa terra, para interceder para que essa nação possa render ao senhorio de Cristo. Você imagina se essas pessoas convertidas, o seu coração ao Senhor, estaríamos morando no melhor lugar do mundo. O Brasil é uma nação tremenda, rica, maravilhosa, mas por falta de pessoas com temor a Deus, vivemos. Então, só Jesus, é só Ele para nos ajudar, é só Ele para colocar as tuas mãos e estender e trazer paz das pessoas e amor no coração de um pelos outros. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de complementar aqui com dois posicionamentos, duas questões aqui. A primeira questão, já a Bíblia dizia: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu fico pensando um país como o Brasil, no momento que estamos vivendo o Brasil, onde está Deus no comando da nossa nação? Por muitos anos, eu já tenho uma idade já mais do que a maioria de vocês, acho que todos aqui, e tenho uma vivência de igreja também, agora em maio, dia 19, vocês podem já preparando os presentes aí, que estarei completando 45 anos de igreja presbiteriana renovada. Me converti nessa igreja. E vivi tempos onde a gente era proibido até se falar em política na igreja. Hoje o pastor até pode ser candidato, pode ser ministro, como agora temos um pastor ministro, né? Pode ser qualquer coisa, né, que for. E eu acho que a igreja só vai ter Deus no seu comando quando os seus líderes, os líderes da nação, forem homens de Deus ou mulheres de Deus, porque de outra forma não é possível. Então nós precisamos pensar nisso. Não, aqui a pergunta, logicamente o pastor Jeová falou muito bem, não tem como a igreja não envolver com política. Infelizmente as pessoas hoje são todas políticas, não existem pessoas apolíticas. Os apolíticos são oposicionistas, mas mesmo assim eles estão fazendo política, né? Agora, o que nós precisamos ter muito cuidado é para nós, como homens que somos formadores de opinião, especialmente os pastores, os líderes das igrejas, não levarem as pessoas ao ódio. Preste atenção num detalhe que estamos vivendo agora no Brasil. O Moro saiu do ministério. Outrora, há um ano e pouco atrás, o Moro entrou no ministério, era o nosso irmão, o irmão Moro, diácono da igreja, e todos aplaudíamos o Moro. Agora, de repente, o Moro sai num momento conturbado, e tem crente orando para o Moro morrer. Será que tem? Eu que estou falando isso aqui, eu não vi ninguém orando não, eu que estou pensando aqui. Que já tem gente com ódio, gente com raiva, que o cara é isso, que o cara é aquilo, que o cara é aquilo outro. Eu não quero entrar nessa polêmica aqui, eu só quero jogar a batata quente para cada um descascar aí do jeito que quiser. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: cuidado com as nossas paixões, porque o grande problema é onde a gente se apaixona, a gente coloca o nosso coração. Infelizmente ainda no Brasil nós estamos aprendendo a democracia, temos que andar muito ainda para aprendermos, para vivermos uma democracia verdadeira no Brasil. Estamos aprendendo, e quando se aprende, estava conversando com o Márcio aqui, o filho dele, Benício, está aprendendo a andar agora. É interessante, mandou o vídeo lá, o menino anda 2 passos, cai, escorrega, pega na mão da mãe, pega em outro lugar, e nós estamos nesse momento aí, de vez em quando tem escorregão, de vez em quando tropeça, de vez em quando cai, mas temos que levantar e prosseguir. Então, o principal objetivo hoje, nosso como líderes, e nós como servos de Deus, é não colocarmos ódio em nosso coração. Nós não termos ódio de ninguém, não querer que ninguém morra por causa disso. O pastor Jeová falou uma coisa extraordinária aqui. Precisamos
pedir a Deus que entre no coração desses homens. E precisamos levar Deus a esses homens. Como igreja nós temos esse poder. E o dia que Deus começar a reinar no coração desses homens que reinam no Brasil, Ele será o nosso Senhor. Que Deus possa abençoá-los ricamente. Bem, a partir de agora então eu quero agradecer aos irmãos por esse momento de debate gostoso aqui. Nós vamos começar então um momento diferente aqui, onde nós vamos estar respondendo algumas perguntas de pessoas que participaram conosco, que estão aí assistindo a live, e nós vamos aqui então escolher algumas perguntas aqui para que possam ser respondidas. Eu gostaria então nesta hora de passar ao pastor Márcio. Você tem aí, Márcio, na mão? O Márcio está acompanhando ali, está com o tablet aberto ali, e eu gostaria então que ele passasse. Gostaria que essa primeira pergunta aqui, o pastor Alexandre respondesse para nós. Presta atenção, Alexandre, na pergunta, para que você possa estar respondendo. Essa pergunta veio do pastor Wellington, lá de Barra do Garça, presidente do presbitério PCO. A pergunta é a seguinte, pastor Alexandre. O relacionamento não é um contrassenso em relação à virtualização da igreja? Como diferenciar o trabalho social da promoção digital da virtualização? Paz do Senhor, pastor Wellington. Satisfação tê-lo conosco e nós louvamos a Deus pela sua vida. Bom, a gente observa uma batalha acerrada em cima da sua pergunta. Por quê? Porque nós precisamos, neste exato momento, e como o pastor ele citou em uma das respostas às perguntas, é tempo de nós estarmos reaprendendo, reorganizando. É o tempo de nós estarmos, então, eu vejo claramente, não sei se eu vou conseguir chegar ao seu alcance, responder aquilo que você está perguntando, mas é um momento inovador para cada um de nós, né? E nós precisamos fazer a junção, né? Nós precisamos fazer a junção e respeitando, né, todos os limites que são colocados para nós, tanto em questão de mídia, tanto em questão social, para que a gente não possa um motivo de escândalo, ou para que a gente não possa ser pego em uma situação de fato contrária. Rodou, eu sei que é fake, mas vai acontecer, que a partir de amanhã ninguém roda na rua sem máscara. Ainda nós não temos, pelo menos em Aparecida de Goiânia, nós não temos isso declarado. Então, de nós pastores, de nós evangélicos, quem será mais cobrado? Nós mesmos, porque somos exemplos, somos pessoas diferentes. Então nós, respondendo a sua pergunta, a palavra é cautela. Um abraço, pastor. Que bom com a gente. Mas eu só complementando rapidamente aqui, pastor Márcio, me dá esse tempinho aí. Eu não vejo como contraponto nem contrassenso a questão das redes sociais com o relacionamento. Eu vejo como complemento. Porque de vez em quando eu recebo um WhatsApp ou uma mensagem aí que eu choro, eu me emociono. Ou eu fico com raiva, com vontade de pular no pescoço de um também. Isso mexe com as minhas. Isso é relacionamento também, não é? Eu me converso com pessoas que estão longe e mando meu abraço, e recebo beijo, recebo tudo. Logicamente de uma forma muito mais fria, mas eu vejo que a igreja deve pensar nisso. Não dá mais para voltar, é daqui para frente, e nós precisamos pensar e repensar os nossos relacionamentos. Nunca vai ser igual um aperto de mão, um abraço, mas nós estamos vivendo isso, né? Chegamos aqui, a maioria de nós não podemos pegar na mão do outro, temos que cumprimentar de longe, não pode dar mais um abraço no irmão. Nas velhinhas da igreja, as irmãzinhas lá da igreja que abraça a gente tão carinhoso. E eu fui levar ceia essa semana para as irmãs e tem que ficar do outro lado da sala para servir ceia para elas. Estamos vivendo momentos de complementação.
Vamos prosseguir aqui a segunda pergunta, e essa pergunta eu gostaria que o pastor Márcio Alves, então, nos respondesse. Fique atento aí, Márcio. Amém. É só complementando o que o pastor Alexandre, ele compartilhou, a parte B da pergunta do Wellington. Eu, pessoalmente, eu até entendo, quando ele expõe o trabalho social, a gente tem que ter um cuidado com o trabalho social, e, às vezes, na prática. Às vezes a gente tira muita foto, né? Aí nós estamos autopromovendo algo que a gente está fazendo. Então a gente já está, de certa forma, autopromovendo, né, uma iniciativa que até pode ser de Deus, que gerou no nosso coração, né? E esse é um cuidado também que a gente tem que policiar. Talvez seja o tempo da gente distribuir, né, e esquecer as fotos, né, e cuidar como Deus tem proposto como igreja, né? É a segunda parte da pergunta dele nesse sentido. O cuidado da igreja, de certa forma, não se autopromover em cima de uma obra social, né? A segunda pergunta, quem vai ser o Márcio Alves, né? Diante do direito, os grupos de risco não podem mais fazer tudo que eles faziam antes, né? E aí, qual é a melhor dinâmica para esse grupo? Como ir ao culto, como às vezes visitar a família. Hoje eu vi muitas coisas na televisão a respeito das avós, por exemplo, se reinventando, relacionar com os netos, né? E aí, diante desses direitos e decretos aí, como então nós precisamos fazer em relação a essas pessoas, né? A questão, né, não substituir, que não tem como, mas de certa forma aproximar elas da igreja. Quem fez a pergunta? Amém. Obrigado, pastor Michel, Deus abençoe. Isso é uma pergunta muito importante, porque pessoas que a gente não pode abrir mão delas, não tem como abandonar, e ao mesmo tempo, como trazer para perto. É isso, né, pastor Michel? Como trazer as pessoas para fazer parte. Domingo nós levamos a Santa Ceia a essas irmãs, irmãos da área de risco, nas casas. E ali tiramos um tempo com aquelas pessoas. Estava eu e um presbítero, nós de máscara, com álcool em gel, fomos até essas pessoas. As pessoas também, elas entendiam isso também, né, esse valor, essa importância. Então, ou seja, eu acho que se nós tomarmos os devidos cuidados e não abandonar, mas estar junto com essas pessoas, você mostrar o valor que elas têm. Essa é a primeira questão. A segunda é que o pastor Alves colocou, a questão das redes sociais. Você acaba usando as redes sociais, trazendo a pessoa para perto. Por exemplo, uma experiência que eu tive. Minha sogra não podia ir lá em casa e nós não podíamos ir na casa dela nos primeiros 15 dias. O que acontece? Então a gente se falava o dia todo pela internet. Vídeo chamada, falava, se cumprimentava, conversava via internet, né? Então, como eu falei no início, usar as oportunidades que nós temos para trazer para perto e ao mesmo tempo não deixar essas pessoas de lado. Irmã Michele, obrigado pela participação, Deus abençoe sua vida. A questão aqui, eu quero só dizer uma frase aqui. As vovós, os vovôs, as pessoas que estão com diabetes, com asma, com problema respiratório, cuidem-se, não morram, porque esse tempo vai passar. Aí nós podemos abraçar vocês de novo. Mais uma pergunta, por favor, pastor Márcio. Vai perguntar para o pastor Robson? Pastor Robson. Amém? Pastor Robson, então, nesses dias de transmissão, live, muitas coisas novas, como isso não se tornar algo mecânico dentro da igreja em relação aos seus membros? Há um tempo atrás nós fizemos uma reunião de debates aqui, né? E aí você falou que era tenso, né? Realmente é tenso, né? Essa parte de perguntas que vem fora da programação, né? Bom, irmãos, é algo que é uma realidade que está aí para nós e como foi dito antes, nós temos que aprender a lidar com tudo isso. Agora,
É claro que essa é uma realidade, não tem como fugir disso. Eu até disse isso, nós é que estamos na live anterior, eu disse, nós que estamos atrasados, né? Já era para estarmos aí bem adiantados quanto a isso, e automaticamente, se estivéssemos mais adiantados, não teríamos sido pegos de surpresa como nós fomos, com a maioria de nós que aqui estamos, né? Já estaríamos bem adiantados, e essa realidade de não permitir que a nossa igreja, né, os nossos filhos, membros, discípulos, ovelhas, etc., acostumem a permanecer, porque já existe, essa é uma realidade, já existe um grupo, né, até mesmo algumas igrejas que já perderam o hábito de ir para a igreja, porque já existe muitas igrejas que fazem esse trabalho de transmissão de culto há muitos anos. Então já existe já um grupo de convertidos, eu não posso aqui dizer que não são, né, ou que são, o que eu estou dizendo é que existe um grupo que já se acostumou a cultuar em casa, né? E agora essa realidade, eu acho que esse trabalho agora vai passar muito por nós, pastores, por nós lideranças, de levarmos a nossa igreja a entender que esse é o momento, mas que ele não deve permanecer daí para frente. Ou seja, ele vai continuar para quem? Para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade de se locomover, né? É uma questão de, por exemplo, de uma enfermidade que está em casa, pode sim assistir o culto via transmissão online, né? Uma eventualidade de alguém que chega em cima da hora do culto, que muitas vezes a gente já teve que deixar de vir para o culto porque chegou alguém em cima da hora, então você pode ali convidar aquela pessoa já para poder participar. Situações que enumerar que agora a gente não tem. A gente vai, como líderes, de realmente aprendermos a lidar com essa situação. Agora, o meu conselho é para você, porque essa é uma realidade, viu, pastor? Existe muitas, isso eu falo da minha igreja, né? Não sei se lá na igreja de vocês é diferente. Existem pessoas na minha igreja que não gostam de vir para a igreja. É diferente na sua igreja? Não é que não gosta de vir para a igreja, porque gosta de ficar em casa. É crente, é convertido há 10, 15 anos, né? Mas às vezes, eu não vou não e não vai para o culto. E isso vai se acostumando, se tornando algo normal, natural, uma rotina. E o tempo vai passando, essa pessoa não entende que estar presente no culto, presente, é muito melhor do que ficar em casa, né? E isso que eu vejo hoje, esse momento que nós estamos vivendo, você pode ter certeza. Por exemplo, eu visitei domingo, os pastores falam que foi levar ceia, eu fui levar na segunda-feira Santa Ceia para alguns. E aqui na igreja a gente tem um grupo reduzido, acho que a gente tem uns 6 irmãos que é acima de 60 anos, o restante é tudo abaixo. Então eu fui levar para esses irmãos, e quando eu cheguei, pastor, alguns irmãos chorando, de lágrima, pingando, de poder ceiar e dizer, pastor, eu estou morrendo de saudade de ir para o culto. Mas em contrapartida eu tenho irmãos que são aí menos de 30 anos que não vêm para o culto, que podem estar presentes e não vêm. Entende? Então essa é uma grande realidade. E das casas que eu passei, levando a Santa Ceia, visitando os irmãos, mesmo não podendo, né, impedir de dar um abraço, e a gente acaba de dar um abracinho ali, né, outro, a gente dá uma escapada, e abrace todas as 3 famílias. Pastor, que saudade de ir para a igreja, que vontade de ir. Então essa é uma realidade que nós estamos vivendo. Vai passar muito por nós, né, de conscientizarmos esse povo de que estar na igreja é muito melhor do que estar em casa. Amém. Algo que o pastor... A segunda parte da pergunta fala para isso não se tornar, por exemplo, mecânico. Eu acho que, acima de tudo, as nossas transmissões, ela precisa passar a espiritualidade. Por exemplo, se a gente for fazer uma transmissão de um culto como se fosse um programa, não tem como fazer. Então é um desafio da igreja, do ministro, de passar realmente aquilo que ele está vivendo. Daquilo que ele está sentindo, do seu relacionamento, da sua intimidade com Deus. E esse é um papel da igreja hoje, não esquecer das nossas práticas de oração, e tem que ser bem natural mesmo. Eu acho que isso aí é essencial nesses dias agora que a gente está reinventando, como nós já compartilhamos, mas é momento de nós, se nós orávamos, nós temos que orar mais. Se nós temos que adorar mais. E é momento mesmo da igreja se posicionar e não deixar algo se tornar uma rotina, né? Apenas um culto transmitindo, e as pessoas precisam, de certa forma, ser alimentadas.
de certa forma não, ela precisa ser alimentada. Então é um desafio hoje também, como igreja, não se deixar que os nossos cultos, as nossas transmissões não se tornem uma rotina, né, e algo mecânico. Não pode colocar no piloto automático. Então a gente precisa estar na dependência mesmo, adorar. Se você é pentecostal, se der vontade de você transbordar, chorar na presença de Deus, falar em línguas, profetizar. Você tem que dar liberdade ao Espírito Santo, senão você está deixando de pregar uma verdade. Então você não está fazendo. Amém. Que bom. Eu gostaria, nesta hora, de passar para uma terceira parte aqui do nosso momento. Pastor Robson, gostaria de comentar ainda? Só para dizer que, concluindo, né, porque a outra parte eu não tinha pego, pastor, me perdoe, eu acho que o culto hoje, ele é para crente e para descrente, para aquele que conhece o Senhor e para aquele que não conhece o Senhor. Mas, posteriormente, essas transmissões, ela é especificamente para aqueles que não conhecem a Cristo, é uma porta, uma oportunidade deles ouvirem. E o crente, o cristão tem que vir para a igreja. Isso é fato. Amém. É uma colocação perfeita, né? Vai atingir, vai alcançar todo mundo, mas o cristão precisa congregar. Vai passar, mais uma vez eu digo. Vamos entrar para um terceiro momento aqui, nesta hora. Eu gostaria de convidar você de casa para participar conosco aqui. Um momento de oração. Nós vamos ter 3 momentos de oração aqui, nesta hora. Eu gostaria de inverter um pouquinho a ordem aqui, para que nós pudéssemos terminar com clamor. Então nós vamos orar pelo nosso Brasil. Eu queria pedir ao pastor Diogo para que nós orássemos pelo Brasil. Nosso presidente, os nossos ministros, os cientistas aí que estão em busca de uma vacina, orar pelo nosso Brasil. Logo em seguida, eu gostaria de pedir ao pastor Estênio que orasse pelos nossos pastores, bem? Especialmente o pastor Francis, ele está internado, fez uma cirurgia hoje, e vamos orar para que Deus possa abençoá-lo. Está no Hospital São Francisco. O pastor Francis fez parte do nosso presbitério há muitos anos, faz parte da nossa história. E depois, finalmente, o pastor Jová vai estar conduzindo um momento de clamor pelas almas, pela igreja especialmente, porque eu estava comentando ontem com alguns pastores, e o nosso temor é que algumas igrejas não sobrevivam a essa pandemia. A gente tem esse temor. Como o comércio, alguns comércios não vão sobreviver também, como algumas indústrias não vão sobreviver, como alguns segmentos não vão sobreviver. E temos igrejas também que podem passar por esse momento. Então, para que Deus possa nos abençoar as nossas igrejas. Não deixou de ser um ataque também, essa pandemia, contra a igreja. Não deixou de ser. Sempre tudo tem alguma coisa voltada contra o povo de Deus. Então, vamos orar para que Deus possa nos permitir passar por esse momento especial. Então, vamos começar então com o pastor Diogo. Amém. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, papai. Queremos apresentar a nossa nação diante de Ti. Ó Deus, tem vindo, ó Deus, uma tempestade, ó Deus, de coisas, Pai, que tem, ó Deus, tentado nos afligir, ó Deus, com essa pandemia, ó Pai, agora também, ó Deus, na área política, ó Deus, coisas que, ó Deus, tem trago incertezas para nós. Ó Deus, é tão ruim, meu Deus, ó Pai, às vezes acordar, ó Deus, com dúvida o que irá acontecer até o final daquele dia. Ó Deus, quantas pessoas estão angustiadas, ó Deus, pelas coisas que têm acontecido no nosso país. Ó Deus, e nessa hora eu quero clamar pela nossa nação. Ó Deus, eu choro na Tua presença. Ó Deus, eu peço perdão, ó Deus, para o Senhor, pelos nossos pecados, ó Deus, pelo nosso coração egoísta, ó Deus, pelo nosso coração que tem tentado, ó Deus, buscar em luta do poder, ó Deus, o poder acima de tudo. Ó Deus, é tempo, ó Deus, nos perdoa, Pai, ó Deus, e que o Senhor vem sarar a nossa terra. Ó Deus, que o Senhor venha sarar a nossa nação, Pai, o nosso país. Ó Deus, o Teu povo te clama. Ó Deus, nos alcança, Deus, nessa hora. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, entra com a Tua providência. Ó Deus, libera uma palavra.
Ó Deus, libera uma palavra sobre nós. Ó Deus, eu coloco todas as autoridades diante de Ti, como foi falado aqui. Ó Deus, acha que seja um pequeno espaço no coração destes homens, no coração dessas mulheres, e mostra para eles, ó Deus, o que é arrependimento. Ó Deus, o que o Senhor quer de nós. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, os proteja. Ó Deus, nos proteja, Deus. Nos proteja, Pai. Oh, Deus. Senhor, Deus e Pai, em primeiro lugar eu quero colocar o pastor Francis nas tuas mãos, na tua presença. Visita ele lá naquele hospital, que o Senhor possa curá-lo, abençoá-lo, levantá-lo nesse momento de enfermidade, porque nós cremos num Deus poderoso, Jeová Rafa, o Senhor que sara. Em nome do Senhor Jesus, nós liberamos essa palavra de cura sobre a vida do pastor Francis. Mas também eu quero aqui colocar todos os pastores, meu Pai, da Igreja Presbiteriana Renovada, qualquer pastor no mundo, porque todos nós estamos enfrentando essa crise. É uma crise mundial, não é apenas uma crise local. Mas uma coisa eu sei, que onde tiver um pastor, o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. O Senhor pode sustentá-lo, abençoá-lo, cuidar dele, dar estratégia, sabedoria, como fez com Neemias, para que ele possa cumprir o propósito auxiliado pelo Senhor, ó Pai. Então eu peço que o Senhor venha sobre a vida de cada pastor, renovando a energia, trazendo um propósito aos seus corações, incendiando as suas vidas, Pai, para que nós possamos ser tudo aquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer a diferença e as melhores coisas nesses piores tempos. Eu creio que é a hora de líderes, igrejas se levantar, porque as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja, e o Senhor reina, o Senhor é Deus, e a sala de comando do universo é o seu trono. Nós somos o povo que se chama pelo seu nome, é o povo a qual o Senhor vai usar para ministrar a palavra nesses dias, ministrar unção e proclamar uma transformação poderosa. Então abençoa, Pai, cada pastor, aquele pastor que por acaso está meio desanimado, preocupado, perdendo o foco, visita ele poderosamente, coloca ele na posição de filho, na posição a qual o Senhor chamou para ele estar, para que ele marche como Moisés marchou contra o mar, e se o mar não se abrir, o Senhor nos fará andar sobre as águas, porque o Senhor é um Deus sobrenatural, é um Deus que está acima de toda e qualquer crise neste momento. Então levanta pastores, levanta atalaias, levanta homens de Deus para ser boca nessa geração, gente que fale a tua palavra e que tenha coragem de se manifestar. Abençoa cada pastor em nome do Senhor Jesus. Oh Jesus querido, Deus, em nome de Jesus, vamos agora, ó Deus, clamando a Ti, ó Pai, levantando a voz até o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, ó Deus querido, a nós, a igreja do Senhor nessa terra, ó Pai, tenha misericórdia, ó Deus, do Teu povo, ó Pai, venho dando, ó Deus, sobre nós, Pai, entendimento, sabedoria, ó Deus, discernimento da Tua palavra, ó Deus querido, Deus amado, que possamos, ó Deus, agir com sabedoria para a Tua palavra, ó Deus, aqueles que estão precisando ouvir. Tenha misericórdia da nossa nação, ó Deus, estenda as Tuas mãos, ó Pai, ministra do bênção celestial, meu Pai, abra visão, ó Deus, dos líderes dessa nação, ó Pai, coloca neles, ó Deus, um coração de carne, ó Pai, quebra, ó Deus querido, toda a fúria do inimigo, todo o coração endurecido, ó Deus, que eles possam realmente, ó Pai, entender o senhorio do Senhor sobre a face da terra, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, visita, ó Pai, as vidas, ó Deus. Visita, ó Pai, as pessoas que estão agora, Pai, com o coração
aflitos, sofrendo, ó Pai, estão com medos, ó Deus. Visita, traga um refrigério, traga um alívio de alma, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, ó Pai. Nos visita e nos conforta, ó Deus, a cada família representada neste lugar, ó Pai. Que possa ter um alívio de alma, ó Deus. Que possa, ó Pai, ter verdadeiramente um encontro com o Senhor, ó Pai. De saber, ó Deus, domínio do Senhor, tudo está em tua. Ó Espírito Santo, ó Deus de poder e glória, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Pastor Robson por nos receber aqui, todos os pastores que aceitaram o convite, pastor Elvésio, que veio de lugar mais distante, né, quantos quilômetros mais ou menos? Uns 5 quilômetros. E eu quero dizer para os nossos irmãos, aqui os próximos 15 dias vai ser lá no pastor Diogo, vai ser a nossa última transmissão, nesse momento que nós estamos debatendo ideias, orando pela igreja, falando de temas importantes. E eu queria desde já agradecer você que tem nos acompanhado e deixar também um abraço à 16ª, a nossa equipe que tem nos ajudado, Alessandro, Júnior, Ardo, está aqui. Eu quero deixar um abraço à minha esposa, aos meus filhos Thaís e Mateus, e logo nós estamos aí, né? E eu quero agradecer a vocês, a minha família, que é a base do nosso ministério. E também deixar um abraço também ao pastor José Maurício. Nós estamos fazendo um trabalho novo, tudo que nós temos feito, a gente tem buscado orientação também, e toda a diretoria do presbitério, e dizer para cada um dos irmãos que tem somado nesse projeto, eu acho que é uma semente que frutifica. Orar, né? E daqui 15 dias nós vamos estar terminando essa temporada. Como eu disse, né, o Sport TV tem o Bem Amigos, nós temos os Entre Amigos, então entre nós mesmo, o reino é maior do que a nossa denominação, a nossa igreja local, o reino de Deus é maior, amém? Então que Deus abençoe, e assim por diante cada um vai falar, né? Um abraço, dia, aleluia, cumprimentar. Vou mandar meu abraço a todo o pessoal que está nos assistindo, né? Juliana, eu já vi que ela estava acompanhando também, mandou algumas mensagens, ela não pôde estar aqui, está em casa, ela também faz parte do grupo de risco, e quando chegar em casa vou ter que passar por todo um trabalho de desinfecção, né? Trocar de roupa, tomar um banho, né? Enfim, mandar um abraço para ela e para toda a nossa família, né? Tanto, né, da minha casa paterna quanto da casa dela, e também o pessoal da nossa igreja, nossa congregação lá no Buriti que está nos assistindo, todos os demais amigos, Goiânia, Aparecida de Goiânia, fora de Goiânia e de Goiás, até fora do Brasil também, né? Então todo esse pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Amém. Você que está em casa, esse momento vai passar, não vai ficar assim. E você tem a certeza que você vai sair mais firme com o Senhor. Louve a Deus na sua casa, glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle e saiba que Ele está cuidando de ti, em nome de Jesus. Deus, esposa, pela vida dos meus filhos, ali pela 17ª que está nos assistindo também, e assim todos os irmãos e irmãs acompanhando aí pela live. Obrigado, Deus abençoe, um grande abraço a todos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu também gostaria nesta hora de
usar esse espaço aqui para um agradecimento especial a você que tirou um tempo para nos ouvir. Que Deus abençoe a sua vida. A nona igreja, um abraço, muitos irmãos lá assistindo, os meus filhos, minha família assistindo, em Porá, São Luís, lá no Tocantins, nos Estados Unidos, na Inglaterra, estão nos assistindo. Que Deus possa abençoar vocês. E outros lugares também, Rio Verde, que Deus abençoe a vida de vocês. E um abraço especial à minha esposa, que tem aí sido o meu complemento nesses anos todos aí. Que Deus te abençoe, minha querida. Um grande abraço para você. Quero também agradecer aqui a oportunidade concedida pelo pastor Robson, nós estarmos aqui, pelo pastor Márcio. Quero mandar para minha esposa aí um beijo, meus 2 filhos. Quero falar para a igreja, terceira igreja de Goiânia. Amo vocês demais. Como sempre, aquele beijo, se sinta beijado pelo pastor, abraçado. E eu louvo a Deus e agradeço a todos aqueles que se conectaram aí, ainda na oportunidade, pude ver meu presbítero Charles ali conectado. Eu ainda estava embaixo antes de subir. E todos que se conectaram aí, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te abraça, um beijo. Amém. 15 dias, lá na nossa igreja. Sexta igreja. Que Deus abençoe também cada um de vocês que nos assistiram. Quero louvar aqui a Deus, pela vida de 3 pessoas, que eu sei que são pessoas de risco, que eu vejo, tenho visto elas viverem assim tão angustiadas, mas que são coluna para mim, que é minha mãe, minha sogra e o meu sogro. Deus abençoe. A minha esposa está aqui atrás dos bastidores, é minha maior motivadora, incentivadora, está aqui correndo e tentando organizar naquilo que ela pode contribuir, e todas as minhas filhas. Deus abençoe, e Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Queria também aqui mandar aquele beijão, um abraço para que estou no meu coração, para a Rebequinha, minha primogênita, Radassa, vizinho mais novo. A 20ª igreja, que é uma igreja que é uma família, que eu amo muito, moram no meu coração. Um beijão, um abraço do pastor de vocês. É uma igreja, eu sempre falo, pastores, é diferenciada. A gente ali tem um fogo, uma comunhão, um amor que só pode vir do céu, não vem da terra não. É algo de Deus, então amo vocês. E uma última palavra, nesses dias de crise, como me foi perguntado, tanto pastor como qualquer pessoa, seja otimista. A diferença do otimista para o pessimista é que o pessimista só vê o lado ruim. O otimista consegue ver o lado bom das coisas. Vamos acreditar nas verdades de Deus e duvidar das mentiras do diabo, porque vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Estava preparando a outra parte que é boa, Você que está aí nos assistindo não vai poder participar da segunda etapa da live, mas quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês que estão conosco, 22ª, um grande abraço, amo vocês. Os pastores, colegas de ministério de outros estados, Deus abençoe vocês. Membros de qualquer denominação evangélica, aguarde que tem a terceira entre amigos. Um grande abraço, Deus abençoe, pastores.